Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal A Verdade do Evangelho. Eu sou Rafael Brito e eu quero trazer uma mensagem para você hoje. Essa mensagem é para aquele que é cristão, né? Que serve a Cristo, que segue a Cristo. E a palavra de Deus fala lá em 1 João que todo aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Também lá no livro de 1 Coríntios, Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? A vida cristã ela fala disso, da gente seguir a Cristo e fazer aquilo que ele fez. E uma das características principais de Cristo, que é o que eu vou falar aqui hoje, é sobre a humildade. Jesus era humilde e num certo momento lá no livro de Mateus ele fala sobre a humildade para os seus discípulos. Para pontuar aqui, humildade não tem nada a ver com dinheiro, humildade não tem nada a ver com condição social. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Olha para uma pessoa que né, não tem uma condição social muito boa, não tem muito dinheiro, aí fala, olha aquela pessoa humilde, nossa, aquela pessoa ali é tão humilde. Na verdade ela está falando, né, a palavra certa para isso que a gente pode dizer é pobreza. Para exemplificar isso aí, você pode pensar da seguinte forma: por exemplo, eu vim de uma família pobre, lá na minha casa a gente comia bem, sempre tinha abundância de alimento, mas a gente não comia de tudo que queria, né? Aquela situação, a gente tem todos os dias café, pão, biscoito, aquela coisa toda no café da manhã, mas não pode comer um cereal todo dia. A gente não pode ficar o mês todo comendo cereal, né? A gente não pode comprar Coca-Cola todo dia. Não pode, por exemplo, comer um filé mignon, uma alcatra, uma picanha todos os dias no almoço. Outro exemplo também é a questão de viagem, né? Quem é pobre igual eu, viaja, sei lá, para Nova Viçosa, para Vitória, né? E uma vez, 2 vezes no ano. Quem é rico pode viajar para Miami, né? Se você aí, por exemplo, não pode viajar para Miami, é porque, né, você é pobre, igual eu mesmo, né? Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar sobre humildade. E a humildade é diferente disso. O que é humildade? A humildade é quando você considera as outras pessoas iguais a você, ou você se considera menor ainda que essas pessoas. Quando você se considera igual aos outros ou ainda menor que os outros, né? A humildade fala muito também sobre servir aos outros. Você está na condição de servir ao seu próximo, independente de quem seja, né? Então, Jesus na palavra ele vem simplificar bem isso aqui e trazer para a gente o que significa isso. Vamos abrir lá em Mateus no capítulo 18, que está escrito assim, olha só. Nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Olha só, então Jesus ele traz essa criança para exemplificar. Se você for igual a essa criança, se você for humilde igual a essa criança, você herdará o reino dos céus. Se você for humilde igual a essa criança, você será o maior no reino dos céus. E os discípulos, quando vieram perguntar, eles perguntaram sobre quem é o maior no reino dos céus. Naturalmente, eles estavam tentando descobrir de fato quem era o maior. Talvez entre eles ali discutindo: ô Pedro, eu acho que eu que sou maior, ô João, não, você não, eu que devo ser o maior por causa disso, por causa daquilo. E aquela discussão toda, lá em Lucas a gente vê que eles estavam discutindo sobre isso. E aí, Jesus vem mostrar para eles que essa preocupação deles de saber quem que é o maior no reino dos céus não faz sentido nenhum. Eles quererem saber quem que é o maior ou quererem ser o maior no reino dos céus, isso não faz sentido. Na verdade, ele já mostra para eles o oposto, que é ser humilde, de querer ser o menor, de querer ser os que serve a todos. A gente lá em Mateus 20, continua Jesus falando novamente sobre isso, o que traz ainda mais clareza, olha só. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. Aí ele perguntou: o que você quer? Ela respondeu: por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha o que ela estava pedindo para Jesus. Ela queria dar aos filhos dela uma glória, uma honra, um posto de grandeza, ou seja, queria pedir Jesus para que colocasse eles numa posição de grandeza no reino dele. Uma à direita dele e outra à esquerda dele. Então ali ela já estava trazendo a Jesus uma proposta, mas que é o contrário
da humildade. A humildade, a pessoa humilde, ela não quer ser maior, ela não quer ser grande, ela não quer ser o destaque, né? Ela não quer, vamos dizer assim, ser o mais badalado do Instagram, do Facebook, ela não quer ser aquela que aparece mais. A pessoa humilde, na verdade, pelo contrário, ela não quer ficar aparecendo, ela não quer que as pessoas fiquem dando glória a ela, fiquem elogiando a ela, fiquem pondo ela para cima. E aí Jesus vem e fala o seguinte para ela, ó, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Aqui Jesus já pergunta desse cálice, ele está falando do mesmo cálice, né, que lá no Getsemane ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está falando daquilo que ele ia passar na cruz, né? De todo o sacrifício, de toda a tortura, de toda a humilhação que ele passou e por fim a morte em cruz, que foi terrível. Então ele falou, vocês são capazes de beber do mesmo cálice que eu? E aí eles respondem, somos, disseram eles, os dois filhos de Zebedeu. E aí Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Aí Jesus já está fazendo uma predição do futuro, dizendo que de fato esses dois filhos vão beber desse cálice que Jesus bebeu, no caso, morrer por causa da fé. E esses dois filhos de Zebedeu de fato morreram por causa da fé lá na frente. Então Jesus fez uma predição, mas aí depois ele continua dizendo, não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. E aí, depois de falar essas coisas, quando os outros 10 discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo. Ele dá um exemplo dos governantes que, vamos dizer assim, são superiores e têm poder sobre o povo. Tem uma autoridade, um poder sobre o povo. E continua, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Aí ele continua, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Olha o que Jesus está mostrando aqui. Se você quer ser o líder de todos, se você quer essa posição de destaque, essa posição, vamos dizer assim, de poder e grandeza, você na verdade tem que desejar ser o servo de todos. Você tem que ser o servo de todos. É isso que Jesus propõe aqui, humildade. Jesus mostra que mesmo que de fato você porventura venha receber um cargo de autoridade, um cargo grande, você não tem que desejar ser grande, mas você tem que continuar sendo humilde e servindo a todos. E aí ele continua o texto dizendo assim, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Mostrando pra gente que nós que devemos ser humildes, não podemos desejar cargos grandes por causa de querer ser maior do que os outros, por causa da glória desses cargos, por causa talvez da grandeza desses cargos. Nós porventura podemos até receber esses cargos, mas temos que ter um coração humilde. Não está lá por querer ser maior, por querer ser engrandecido. Está lá para servir as pessoas, para fazer uma função que beneficie todas as outras pessoas. Não está lá para você mesmo, para beneficiar você mesmo, para engrandecer a você, para crescer o seu próprio ego. Está num cargo grande para você pensar, eu sou autoridade, eu mando nas pessoas. Não. Você está num cargo grande para você pensar, eu sou autoridade, eu tenho a responsabilidade de servir todas essas pessoas e fazer algo por elas. E aqui ele continua no 28 dizendo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus conclui colocando a responsabilidade nele, dizendo, olha só, nem mesmo eu, que sou Deus, que sou o Todo-Poderoso, vim para dominar sobre todos, vim para ser visto como grandão, maioral, vim para ser visto como o Todo-Poderoso. Mas ele realmente se esvaziou de si, da sua glória, se tornou um homem simples, um homem humilde, veio para servir a gente, ele veio para ser maltratado, para ser humilhado, para ser morto por nós. Então ele é o maior exemplo de humildade e nos ensina a ser humildes assim como ele é. Se você quiser ser humilde, você tem que deixar
esse seu desejo de querer ser grande, de querer ser o mais bem visto, de querer fama, de querer poder, de querer glória, de querer, sei lá, ser o mais curtido do Instagram, ser o mais compartilhado do Facebook, ser o que tem mais inscritos no YouTube. Você tem que deixar esse desejo de glória, de querer ser grande e começar a servir as pessoas. Olha, um exemplo muito bacana que eu vi há alguns dias, né, eu tive a oportunidade de assistir aquele filme do Rei Leão. E algo muito bacana que o Mufasa, o pai do leãozinho, disse é o seguinte: ele era rei de toda a savana ali. E vamos dizer assim, ele que era o maioral, assim, mas ele não se sentia dessa forma. Ele até uma hora chegou com o filho dele lá do alto de uma pedra e disse: olha, filho, todo esse território aqui, todos os animais que estão aqui, um dia vão ser responsabilidade sua. Um dia você vai ser rei sobre este território todo. E aí o leãozinho ficou empolgado com aquilo. Ah, então quer dizer que um dia eu vou mandar em tudo isso aqui? Eu vou mandar em tudo? Vou mandar em todos aqui? Aí o pai dele foi e corrigiu: não, filho, um dia você será rei e você servirá a todos esses. Você protegerá a todos eles. E aí ele mostra que ser líder não significa mandar em todos. Ser líder significa servir a todos, servir aos outros, usar da autoridade que você tem para servir as pessoas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Se tiver falado, compartilhe esse vídeo, manda para mais alguém, marca um amigo seu aqui, deixa sua curtida aqui embaixo para que a rede social ela venha transmitir esse vídeo para mais pessoas. Amém? É isso aí, seja humilde, assim como Jesus foi. Amém?